Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje quero falar com você sobre a importância de divertimento verdadeiramente cristão. Eu tenho observado ao longo dos tempos uma depravação dos divertimentos, das coisas que são voltadas mais para entretenimento das pessoas. Nós podemos observar aí gradativamente a depravação da música, por exemplo, foi se depravando gradativamente, saindo desde músicas com linguajar estranho, com insinuações, passando para músicas com declaração até de atos libidinosos, né? Algumas músicas têm danças que são danças que promovem e que levam a atos realmente vergonhosos, diga-se de passagem. Além disso, não só na música isso aconteceu, podemos ver também nas telenovelas, no teatro, né? Cada vez mais a nudez ou relações entre pessoas do mesmo sexo estão permeando essas coisas, né? Então precisamos tomar muito cuidado para não cair nessa cilada. Uma coisa que me atrai muito, que eu gosto, é a questão de super-heróis, histórias em quadrinhos e coisas do tipo. Então, quando assinei a Netflix, comecei a assistir algumas histórias de super-heróis por achar que é um negócio digamos assim, mais família, menos problemas e tal. Comecei a assistir, então assisti o Arqueiro Verde, o Archer, né? Como queira, né? O Flash, alguns vídeos, a Supergirl também, assisti um pouco do Demolidor e outros personagens de história em quadrinho, dos quais fizeram filmes, né? Fizeram séries. Entretanto, ao contrário das séries da década de 80, por exemplo, onde os super-heróis eram pessoas que faziam o bem, que tinham uma moral elevada, os super-heróis de agora eles têm uma moral muito duvidosa, né? Muito duvidosa. Você chega em Arqueiro, por exemplo, você vê declarações de que a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo é normal, né? Então eu parei de assistir a partir dali aquele filme, né? Aquela série. Eu não quero nem saber daquela série. Não preciso assistir aquilo. Depois fui assistir, digamos lá, o Flash, né? Quando eu vou assistir o Flash, daqui a pouco começa a mesma história no Flash. Começou muito bem, com aventuras e tudo, daqui a pouco começa a mesma história no Flash também, né? Posteriormente ainda, né, fui assistir outras histórias, se não me engano, agora não estou lembrado exatamente, não sei se foi o Punho de Ferro, alguma coisa assim, também algumas coisas estranhas, né? Então o que acontece? As histórias que deveriam ser histórias e quadrinhos voltadas para um público em formação ou para um público que quer um divertimento mais inocente, menos pernicioso, menos cheio de maldade, as histórias em quadrinhos estão decaindo gradativamente, né? Na verdade, as histórias em quadrinhos não caíram agora. Isso já é um ciclo pelo qual as histórias em quadrinhos passam gradativamente. Não sei se vocês já ouviram falar do livro A Sedução dos Inocentes, que era um psicólogo lá na década de, sei lá, 50, alguma coisa assim, ou antes, né? Ele fala que os quadrinhos deturpavam a moral das crianças e você vai achar que isso é ridículo. Mas aí você vai pegar um Stan Lee, por exemplo, que era contra a legislação que saiu a partir desse estudo, né? E você vai ver outras pessoas dos quadrinhos que eram contra. Entretanto, você precisa saber que quadrinhos naquele tempo eles não tinham uma classificação etária, tá? Eles eram colocados para qualquer pessoa com qualquer assunto. Tinha uma revista no Brasil na década de 80, também 70, sei lá, chamada Cripta. E ela tinha várias histórias
que você não deveria ler. Eram histórias satanistas, né? Literalmente satanistas, oriundas mais ou menos dessa época, e muitas vinham dessa época, outras eram mais recentes, mas muitas vinham dessa época. Era comum nessa revista assassinato, né? Assassinato premeditado, mostrar histórias de terror com assassinato premeditado, também aborto, né? Divulgação do aborto como se tivesse um poder mágico, né? Feitiçaria de todo tipo, né? E coisas do gênero, né? Além de rituais satânicos, de missas macabras. Isso era típico nessa revista. Então, quando você vê esse livro, A Sedução dos Inocentes, ele não está falando, por exemplo, do Super-Homem, né? Ou, sei lá, do Batman, de Bob Kane. Não está falando disso. Ele está falando desse outro tipo de revistas em quadrinhos que tinha naquele tempo também e que competiam e que chegavam às mãos das crianças que, na verdade, realmente seduziam os inocentes e levavam ao mal, certo? Então, vamos pensar claramente, não deve haver, digamos assim, uma censura, mas deve haver uma classificação etária e ela deve ser respeitada, como está no Código da Criança e do Adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, há pouco tempo tivemos a Bienal do livro aqui no Rio de Janeiro e tinha uma história em quadrinho dos Vingadores, né, em que havia um relacionamento homossexual e um beijo gay, né? Então o prefeito Crivella, né, não sou da Universal, não sou a favor da Universal, mas tenho que reconhecer que o prefeito agiu bem, né, embora tenham distorcido tudo o que o prefeito disse, né? O que o prefeito fez? Ele mandou verificar se aquela obra estava desrespeitando as normas do ECA. Porque, segundo o ECA, ela não tinha que só vir lacrada, ela tinha que vir com um adesivo por fora e esse adesivo informando que não era para aquela faixa etária, né, para uma faixa etária de crianças e adolescentes. Tanto é que na própria Bienal existiam outras literaturas que eram GLBT e que estavam com essa sinalização, para que os pais não fossem enganados, né? Mas os Vingadores, eles botaram somente uma capa de plástico, como você vê em qualquer livro. Aquela capa de plástico pode vir em qualquer livro, não quer dizer que está protegida, tá? Aquela capa de plástico é para proteger o material e não para proteger o conteúdo. Para proteger o conteúdo você tem que botar uma advertência e não somente uma capa de plástico. Então o prefeito Crivella estava certo quando ele fez isso, né? Mas foi severamente criticado pelos militantes de esquerda e contra a família devido a essa ação, né? Inclusive, na verdade, eu acho que, na minha opinião, talvez eu esteja errado, parece que era competência dele até, porque verificar isso é algo das posturas municipais. Tanto é que se numa banca de jornal, por exemplo, botar revistas pornográficas exibindo tudo, a prefeitura é que vai intervir, certo? Então, numa feira de livro, é a mesma coisa. Então, é uma questão de posturas municipais. Tem um código de posturas e esse código de posturas também segue, de certa forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não faz muito sentido o que veio do Supremo, falando que em censura, que não tinha nada a ver com censura, não tinha menor sentido. Aquilo, na verdade, foi um discurso que criaram para distorcer uma realidade. Bom, então daí você já vê que essa distorção da história em quadrinho, ela não é de hoje, ela já é antiga, né? Inclusive nos X-Men, há muito tempo, né? Há muito tempo, tinha um grupo, duas pessoas que eles mudavam, eles eram transmorfos, metamorfos, mas há muito tempo isso. Eu era criança, eu peguei o livro, a revistinha e vi aquilo, mas muito pequeno, muito tempo. E um virava homem e outro virava mulher, eles mudavam de sexo, né? Eles se transformavam e estavam instáveis. E chegou uma hora que os dois viraram homens, os dois viravam mulher e eram namorados, né? Então isso não é novo, isso é um tanto quanto desconhecido. Eu não lembro o nome desses personagens,
porque faz muito tempo e não vou lembrar disso, mas existia isso sim, tá? Então é necessário nós tomarmos muito cuidado com o divertimento que nossos jovens e nossas crianças estão assistindo, né? Inclusive a própria história em quadrinho para crianças já está trazendo esse discurso politicamente correto, né? Parece que o próprio Maurício de Souza já traz um discurso nesse sentido. Talvez ele esteja retrocedendo um pouco agora, o que seria bom, porque o Maurício de Souza é um excelente representante dos quadrinhos no Brasil, né? E eu estou falando isso aqui não como quadrinista, eu estou falando como cristão, como evangélico, que esse é um canal evangélico. Se você viu os meus 2 últimos vídeos, eu falei sobre quadrinhos, mostrei uma história em quadrinhos que eu estou fazendo. Por quê? É uma contribuição para meio que colocar uma possibilidade para que outras pessoas também tenham uma alternativa de diversão, de entretenimento, fora desse mundo politicamente correto que querem colocar aí. Devemos entender que existem histórias em quadrinhos onde vão existir algumas cenas de luta, né, e coisas do tipo, né, isso vai ter que existir porque é parte de uma aventura. Então a aventura sem uma luta não existe, obviamente que não existe. Vão existir armas e coisas do tipo que são para coisas de aventura. Agora, o que nós devemos fazer? Uma coisa que eu tenho observado é que os evangélicos têm se restringido muito a fazer histórias em quadrinhos de cunho estritamente religioso, e isso é bom. Entretanto, devemos saber que não basta apenas fazer histórias em quadrinhos de cunho estritamente religioso, até porque na igreja não se ensina somente histórias de cunho estritamente religioso, mas também histórias de cunho moral. Então precisamos fazer histórias em quadrinhos de cunho moral, e é isso que está faltando no meio evangélico. Quem está acostumado com a educação religiosa de crianças na igreja, por exemplo, sabe que na escola bíblica de férias você conta histórias bíblicas e histórias morais. As histórias morais podem ser pequenas histórias oriundas de outros livros que tenham uma conotação moral, ou podem ser histórias também de missionários ou de alguma pessoa que fez alguma coisa boa, de um inventor, de alguma coisa boa que essa pessoa fez que tenha contexto ali com o que se está ensinando. E histórias morais podem ser inclusive histórias em quadrinhos. Tempos atrás, né, você lia histórias do Capitão América ou do Super-Homem, por exemplo, e eram histórias de cunho estritamente moral. Eram histórias boas que a criança poderia ler, embora tivessem lutas e coisas do tipo. Você lia histórias, por exemplo, do Fantasma, aquele personagem do Lee Falk, também eram histórias que tinham um cunho moral. E o Flash Gordon e outras histórias aí. Então elas tinham um cunho moral. O que significa que nós podemos abordar histórias em quadrinhos de cunho moral e não somente histórias em quadrinhos evangélicos. Entretanto, isso nos deve levar a uma reflexão, porque houve um erro muito grande no mercado, especialmente evangélico de música, em relação a esse tipo de coisa, de abordar a música como entretenimento, né? E começaram a abordar a música como entretenimento, dizendo que a música era o louvor que liberta. O louvor não liberta ninguém. O que liberta é o Espírito Santo no coração, a ação de Deus, cumprir a Bíblia Sagrada, mas louvor não liberta ninguém. E inventaram essa história de que o louvor liberta, quando na verdade começaram a fazer muita música para entretenimento, dizendo que era louvor, quando não era. Então precisamos saber fazer diferença do que é entretenimento e do que é verdadeiramente louvor. E da mesma forma devemos tomar cuidado com as histórias em quadrinhos ou outras coisas que possam ser feitas por evangélicos, como por exemplo os filmes, séries. Atualmente é possível que evangélicos façam séries de cunho moral para o YouTube. Veja bem, séries de cunho moral.
O que significa ser série de cunho moral? É criticar os outros? Não, é você mostrar uma ideia, uma história que aponte para uma solução que seja agradável aos olhos de Deus, que seja uma solução conservadora, digamos assim, né? Então você vai apresentar uma história moral. Além do teatro, história em quadrinho, desenho animado, podemos fazer tudo isso a partir do ponto de vista moral. Por quê? Porque os satanistas já estão fazendo isso e estão deturpando a moral e os valores da família cristã. Precisamos, portanto, ganhar esse espaço que nós estamos perdendo, que é um espaço que perdemos do ponto de vista de abordar somente assuntos religiosos e não assuntos morais, quando, na verdade, cabe à igreja tratar tanto de assuntos religiosos quanto assuntos morais. Então, eu estou cumprindo a minha parte, estou fazendo essa história em quadrinho, coloquei o vídeo aí online para você, quem se interessar também pelo tipo de atividade, ver como é que faz e começar a fazer a sua também. Façam várias histórias em quadrinhos de cunho moral. Não precisa ser só de cunho religioso. Devem ser feitas também as histórias de cunho religioso, como por exemplo temos os Milinguido, Dormia Querubim, tem Dudão, tem umas outras histórias aí que eu não lembro, tem a Bíblia, né, que é em história em quadrinho, tudo isso. Mas é necessário que haja também histórias morais para que as pessoas simplesmente tenham a possibilidade de se divertir, de se entreter, a parte do entretenimento, mas um entretenimento saudável. Porque o que nós vemos agora é um entretenimento maligno, inclusive na música evangélica. Alguns trazem o funk para a música evangélica, dizendo que não tem nada a ver, o ritmo é de qualquer um, de Deus e tal, que o ritmo não é do diabo. Não, meu amigo, o ritmo pode ser do diabo sim, pois o ritmo ele é uma forma de adaptar e de manipular o coração e a mente das pessoas, especialmente o comportamento das pessoas. Porque o ritmo ele entra em frequência com sua circulação sanguínea, com seu batimento cardíaco, com a forma de você falar, né? Entra em frequência também com os seus pensamentos, tanto é que determinada música permite que você estude e outra simplesmente impede isso, né? Não é à toa que a nossa geração, ou essa nova geração aí, talvez não seja da minha, esteja tão ignorante, tão ruim em estudos, porque ouvem música que emburrece, leem histórias e quadrinhos que emburrecem, assistem coisas que emburrecem. Então nós precisamos de coisas também morais, né, como evangélicos, criar conteúdo moral para dar um entretenimento agradável a Deus e também que possa fazer com que as pessoas comecem a pensar de forma diferente e não de forma estranha. Interessante que devemos pensar é que uma história em quadrinho, por exemplo, ou um teatro, uma peça feita para adultos ou para jovens, por exemplo, ela vai ter ação, né? E tendo ação, ela vai ter um certo romantismo, claro, sem melação, sem nada dessas coisas, né? Vai ter um romantismo, vai ter um tiro, uma coisa assim, uma luta, qualquer coisa vai ter porque é um tipo de história de ação. Mas agora, essa história de ação ela não está atrelada propriamente a coisas ruins. Como, por exemplo, antigamente você tinha o seriado do Incrível Hulk, que era muito legal, a gente assistia, curtia pra caramba, e não tinha nada demais, né? Não tinha nada de errado naquilo, era simplesmente uma aventura, né? Poderíamos citar outros aqui, se a gente for lembrar, tinha o Tarzan, não sei se deu teu tempo, né? Mas o Tarzan também era muito legal, a história do Tarzan. Outra, Daktari, também é antigo, né? Mas também tinha o próprio Batman, né? Que depois os caras da Playboy acabaram meio que desmoralizando o Batman e o Robin, né? Então quando você vê as coisas acontecendo, você percebe que você precisa tomar uma ação. E a ação está na sua atuação cidadã também.
Veja bem, quando você faz uma história em quadrinho religiosa, você está atuando como missionário. Então você está atuando como missionário. Mas quando você faz uma história em quadrinho com cunho moral, você está agindo como cidadão do reino de Deus na Terra. Então fazer uma história em quadrinho ou um teatro ou qualquer coisa de cunho moral, né, é uma atuação sua como cidadão do reino de Deus. Você precisa agir como cidadão do reino de Deus, produzindo coisas que sejam declaradamente para divertimento, né, ou entretenimento, entretanto, com uma boa mensagem, com um fundo moral adequado. Vou dar um exemplo aqui que muitos podem até não gostar, por exemplo, Rambo, né, tá até de novo no cinema. Rambo é um filme de ação, mas ele tem uma mensagem por trás dele que é de cunho moral. Percebe? Então não precisa ser uma coisa somente religiosa. Precisamos também bater nessa questão cidadã cristã, produzindo material de cunho moral, tá? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje, especialmente você que é evangélico e criador de conteúdo, né? Os artistas evangélicos, né? E precisamos fazer isso. Lembrando ainda que a dança também foi usada muito tempo de forma errada também, tá? Então precisamos tomar cuidado para não usar de forma errada. Começaram a usar a dança como adoração, sendo que dança nunca foi adoração na Bíblia. Dança na Bíblia, ela era usada para festividades, ou seja, para entretenimento ou para comemorações, para demonstrar alegria. Quando Davi dançou, ele não estava adorando, como alguns pensam, ele estava comemorando uma vitória, tá? E Mical a esposa dele ficou chateada com ele porque ele estava comemorando com uma forma de expressão que não era muito própria dos reis, era mais adequada para as mulheres naquele período, tá? Então preste atenção no que você vai fazer. Hoje nós temos inclusive uma família inteira destruída de uma cantora evangélica aí, e a gente não sabe agora se ela estava certa, se ela está errada, né? Tudo aponta para o pior possível, né? Que o pastor Anderson do Carmo foi assassinado, porque simplesmente começaram a pegar uma coisa que era meramente, digamos assim, entretenimento e jogaram como se fosse adoração. Adoração, meu amigo, é um hino tranquilo, calmo, que faz você pensar, que faz você refletir na palavra de Deus. Se você começa a pular, se você começa a levantar muita mão, se você começa a fazer muita coisa, se o volume está muito alto, isso já mostra que não é adoração, porque a adoração ela é algo que você volta para si mesmo e para ver o Espírito Santo no seu coração. Então você tenta encontrar o Espírito Santo morando em você, porque você aceitou Jesus e o recebeu. Então você não está adorando a si mesmo, presta atenção. Você está percebendo como Deus está atuando em você. E para você perceber isso, você precisa seguir esse caminho. Alguns ainda chegam e dizem que o rock seria uma solução ao funk, quando não é, né? Antigamente o rock era a mesma coisa do funk, só tinha um pouco menos grave do que hoje, mas tinha alguns lugares onde o rock também era bem pesado, as situações, o lugar onde as coisas ocorriam. Então devemos tomar cuidado com isso. O rock, temos aí alguns grupos evangélicos que fazem bem, né? E vamos valorizar também isso, mas valorizar também como entretenimento saudável e moral, e não um entretenimento imoral como estão fazendo atualmente, especialmente no caso das histórias em quadrinhos e outras atividades, novela e teatro e cinema e tudo mais. Precisamos promover conteúdo evangélico moral para que as pessoas tenham acesso a esse material. As igrejas, inclusive, deveriam investir nesse tipo de trabalho, porque isso também é tão importante atualmente quanto fazer missões, tá?
Não é você fazer missões literalmente, mas é você produzir um material de conteúdo moral que vai ilustrar as pessoas, vai instruir as pessoas e fazê-las refletir sobre algumas verdades. Claro que as igrejas não vão fazer um filme de ação, né? Porque não é a mesma coisa. Mas, por exemplo, tem uma associação Billy Graham que faz vários filmes interessantes e que são bons para a edificação da família cristã também. Então, você que não é de uma igreja, da igreja propriamente dito, assim, membro da igreja, no sentido de ser líder da igreja, mas tem lá seu dinheiro para investir numa produção de cunho moral, invista. Seja um desenho animado, uma história em quadrinho, música, ou seja também uma questão de filme, né? Seja o que for, invista. Por exemplo, uma coisa que podemos fazer muito e que não temos feito é radionovela. É um negócio riquíssimo que muita gente gosta de ouvir e está em total desuso. Deve voltar também. Então, estou dando ideias para você. Você pode agir assim. Você deve fazer isso. Porque se você não fizer, o satanismo já pegou o fio da meada e já está criando cada vez conteúdo imoral para alimentar o entretenimento de nossos jovens e nossos adolescentes. Então não deixe isso acontecer. Produza conteúdo moral, haja como cidadão. Você não precisa fazer só material evangelístico ou missionário. Faça também, mas junto dele faça também um conteúdo moral. Porque o diabo já percebeu que o material evangelístico ou missionário ele tem um alcance menor, mas que o conteúdo moral ou imoral tem um alcance maior. Então, a partir da produção de conteúdo moral, nós podemos fazer alguma coisa boa pelo país e pelas pessoas de um modo geral, para que essas pessoas, sendo alcançadas pela mensagem do conteúdo moral, elas venham também a depois ser alcançadas pelos missionários. Percebe? A mensagem moral é uma preparação para que essas pessoas tenham conteúdo moral para que possam ser alcançadas pelos missionários com o conteúdo missionário. Então, uma coisa conduz a outra, mas não se mistura, tá? Não se mistura, são coisas separadas. Uma é auxiliar a outra, mas não se mistura, tá? Na verdade, a missão está aqui, o conteúdo moral está aqui, mas a missão ela precisa do conteúdo moral para usar de degrau para subir, tá? Então vamos fazer conteúdo moral para que as pessoas possam aprender mais da palavra de Deus. Está um pouquinho longe aqui, senão eu te mostrar mais algumas páginas da história em quadrinho que eu estou fazendo, tá? Então que Deus o abençoe rica e abundantemente e que nós possamos mudar isso aí, produzindo um conteúdo decente, agradável a Deus e agradável às pessoas também em questões de entretenimento, pois nós não vivemos só de coisas sérias, também gostamos de sorrir e de rir um pouco. Que Deus nos abençoe.